professor, professora, alfabetizadora, professor alfabetizador, você que está começando agora, que vai começar o ano de 2023, vai pegar uma turma de alfabetização do primeiro ano ou até do segundo ano. Essa série de vídeo é para você. Você que está começando agora ou você que está aí nos primeiros anos de alfabetizadora ou alfabetizador, mas ainda não conseguiu ter uma sequência, ainda não conseguiu uma metodologia para seguir ao longo do ano. Então, para que você não fique aí o tempo todo pesquisando atividades aleatórias na internet, imprimindo coisas aleatórias, eu estou aqui para te ajudar, tá? Eu também sou professora alfabetizadora e trabalho atualmente na turma do segundo ano. Já trabalhei com o primeiro ano e agora estou na turma do segundo ano. Na turma do segundo ano, o que a gente faz no começo do ano? Nós começamos mais ou menos como lá no primeiro ano. Começamos a estimular os alunos, claro, com a consciência fonológica, com alguns exercícios de consciência fonológica, que é um princípio básico para começar toda a alfabetização. A gente começa com a consciência fonológica. Então, eu estarei mostrando aqui nesse vídeo para vocês algumas atividades que vocês podem fazer para estimular. E depois a gente começa introduzindo a consciência fonêmica, que são as letras, os seus sons e a representação gráfica dessas letras, e os alunos começam a aprender, então, as letras, os seus sons, e a começar, então, a ler pequenas palavras. Claro que a gente vai sempre começar com as vogais, assim como no primeiro ano, a gente começa com as vogais, que são as letras mais fáceis, que o nome e o som são semelhantes, então fica mais fácil da criança assimilar. E depois a gente começa a introduzir algumas consoantes, tá? Então essa nossa primeira aula, nós vamos aprender a como introduzir as vogais, né? E eu vou trazer para vocês um pouco de exercício da consciência fonológica e depois eu vou mostrar para vocês a forma como eu estou trabalhando agora, né? A metodologia que eu tenho utilizado e que tem tido muito sucesso, tem sido muito agradável trabalhar com os alunos, eles têm gostado muito, muito mesmo. E é algo que você pode trabalhar assim ao longo do ano inteiro, tá? Primeiramente, a gente vai alfabetizar esses alunos, ou vai, no caso do primeiro ano, ou vai consolidar essa alfabetização a partir do segundo ano, né? Sempre utilizando a alfabetização com base também no letramento, utilizando o letramento. Como assim? A gente não vai simplesmente mostrar uma letra para a criança e ensinar ela o nome daquela letra e como se escreve aquela letra. Não, nós vamos começar contextualizando, trazendo uma história ou trazendo um texto para essa criança, né? Então, eu estou trabalhando atualmente com os textos que eu retirei do curso de prática de alfabetização do MEC. Então, lá, para cada letra tem um poema e tem um texto. A princípio, eu começo trabalhando com as crianças com os poemas. Então, depois que eu trabalho todas as letras com eles, com as crianças, através dos poemas, aí, quando chega lá no final, que elas já estão escrevendo, já estão produzindo, aí eu volto novamente lá para a letra A e começo a trabalhar os textos. Aí a gente começa a trabalhar a estrutura do texto com essas crianças, tudo com base no mesmo material. Então, o primeiro material que a gente tem lá é o poema. A gente tem a letra A, na letra A a gente tem o poema e o texto. Tá? Eu peguei o poema e digitei esse poema, tá? Vou mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz. Eu digitei aqui o poema. Ó, a abelha amarela. Digitei o poema em caixa alta, letra maiúscula, tudo em letra maiúscula. Coloquei a abelhinha ali do lado. Coloquei os 4 tipos de letra A. Maiúsculo e minúsculo de imprensa, maiúsculo e minúsculo cursivo, tá? Essa aqui vai ser a folha que depois vocês vão entregar para o aluno, porque aqui embaixo você vai traçar as letras para o aluno acompanhar e traçar
do lado. Só que essa parte é só depois, tá? Essa aqui é a última parte da nossa aula, quando eles pegam no lápis. É a última parte, não é agora, não é no começo. No começo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o poema para as crianças. De preferência, eu não trouxe aqui no momento, mas de preferência, vocês peguem esse poema e vocês façam um cartaz com as letras maiores, escrevam, né, com canetão, façam um cartaz com esse poema, para que vocês possam sentar, fazer uma rodinha com as suas crianças. E aí você pega esse cartaz e você vai lendo o poema para as crianças. E você vai colocando o seu dedo em cada uma das palavras que você está lendo, tá? Então, mais ou menos assim, você vai ler: a abelha amarela. A abelha amarela, a abelha voa agora. Ela é amiga do ar. É a abelha amarela, a alegria do pomar. Aí você vai lendo, tá? Vai mostrando aqui as palavras que você está lendo, isso num cartaz, você traz para as crianças bem bonito, para elas acompanharem a leitura. E depois que você terminar de ler as 4 estrofes, bem bonito, é importante que você releia novamente, pelo menos umas 3 vezes. Aí você vai lendo, até as crianças começarem a decorar e começar a acompanhar com você, tá? Aí, aqui nesse poema, a gente já vai estimular a consciência fonológica. Primeiro, começando com a rima. A gente pode começar com as rimas, tá? Aí você pode mostrar. Olha só, crianças, vamos identificar aqui no nosso poema palavras que terminam com som parecido. Olha só, em cada uma dessas partes daqui do poema, que a gente chama de estrofe, tem uma rima. Vamos procurar onde estão as rimas, então. A abelha voa agora. Ela é amiga do ar. É a abelha amarela. A alegria do pomar. Vejam só, crianças, quando eu falei a palavra ar e quando eu falei a palavra pomar. Vejam que essas duas palavras, ar e pomar, terminam com sons parecidos. Aí você, professor, pode anotar aqui. Aí você anota, vamos colocar aqui. Ar, pomar, pomar. As duas palavras que rimaram na primeira estrofe. E aí você mostra para a criança aqui, ó, qual foi a parte das duas palavras que terminaram com um som parecido, e vejam que também elas terminam com letras parecidas, tá? Aí, agora vamos lá para a próxima estrofe. A abelha, abelhinha, amada amiga amarela. Até as árvores acham que você é a mais bela. Qual foi as duas palavras que eu falei mais devagar? Aí as crianças vão falar amarela e bela. Se elas não identificarem logo, você repete de novo até elas identificarem. Então, vamos anotar aqui. Amarela. Bela. Amarela, bela. Viu como terminou parecido? Terminou com o som ela, ela. E olha aqui, ela, ela. Essas duas palavras terminaram parecidas, o som, e também as letras
as letras também terminaram parecidas, ok? Aí você vai fazer esse exercício com as rimas. Aí o próximo passo é a aliteração. Vamos trabalhar agora, depois de você explorar bem as rimas e eles entenderem bem a rima. E se eles não entenderem nessa primeira aula, não se preocupe. Porque em cada letra que você for trabalhar com eles, vai ter um poema e você trabalha novamente a rima. Até que quando chegar lá no meio do alfabeto, aí eles já vão saber de qual as rimas. Quando você falar, eles já vão dizer, tá? Aí a segunda parte, a gente vai trabalhar a aliteração. Bem, crianças, vocês perceberam alguma coisa assim que está se repetindo nesse poema, palavras, algum som que está se repetindo? Olha só, abelha, agora, amarela, alegria, árvore. O que vocês percebem quando eu faço isso? Quando a gente fala essas palavras? Ah, professora, todas estão começando com A. Isso mesmo, muito bem, parabéns. A maioria dessas palavras estão começando com o mesmo som. É o som A. Agora, você vai mostrar um cartaz com poema para as crianças. E aí, você vai lendo aqui. Abelha. Essa palavra começa com A? Começa, professora, começa com A. Então, vamos anotar aqui no quadro. As palavras que começam com A, com esse som. A, abelha, abelha. Que mais? Voa, voa. Começa com A? Não. Agora, agora. Tá começando com esse som? A. Sim, tá começando. Então, vamos colocar aqui. Agora. Que mais? Ela, ela. Tá começando com A? Ela. Não. Amiga, amiga. Tá começando com A? Sim, então vamos colocar aqui. Amiga. Muito bem. E aí você vai falando cada palavra que tem aqui no poema. Tem várias palavras que começam com A. Só que você vai pronunciar outras palavras que não começam com A. Para a criança identificar na sua pronúncia se está saindo o som do A no começo. Aí elas já vão identificando. Quando elas disserem que sim e estiver correto, você vai anotando as palavras aqui, uma embaixo da outra. Tá bom? E aí você vai repetir, vai ler com as crianças cada uma dessas palavras. Abelha, agora, amiga. Tá? Você vai pronunciando e vai mostrando para as crianças. Aí, crianças. Então, crianças, nós vemos que nesse poema tem muitas palavras que começam com A, não é mesmo? E é essa letrinha que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender essa letra. A letra A, que tem esse som. A. Todas as vezes que a gente escuta esse som, A, em alguma palavra, significa que tem a letra A. Muito bem. E como é a letra A, crianças? Então, vamos lá, crianças. Como é a letra A? Começamos aqui, vamos até lá em cima. Aqui esse meu quadro está bem ruim. Desce, crianças. E ó, faz um traço no meio. Essa é a letra A. Aí você vai mostrar para a criança, vai desenhar no quadro bem bonito, bem grande, vai mostrar o movimento da letra, vai mostrar também como é o A minúsculo, vai falar que esse aqui é o A maiúsculo, esse aqui é o A minúsculo. No caso do primeiro ano do ensino fundamental, você vai mostrar essas duas letras e vai trabalhar mais com essa. No caso do segundo ano, quando eu vou introduzir, as crianças já sabem a letra A, porque elas já aprenderam no primeiro ano, elas já estão silábicas. Algumas crianças já vêm para o segundo ano alfabéticas. Então, o que eu faço? Eu aproveito para rever o som do A e a letra A, né? Escrevo sim aqui, vou relembrar elas, a letra A maiúsculo e A minúsculo,
Mas, nesse momento, eu já vou introduzir o A cursivo. Então, eu vou dizer para as crianças, agora nós vamos aprender um A diferente. O A que a gente chama de cursivo. Aqui na minha cidade, a gente usa esse A aqui, ó, tá? Mas eu sei que em algumas outras cidades do Brasil se utiliza esse A aqui. Aí você vai utilizar o que é aí na sua cidade, tá? No meu caso, eu utilizo esse daqui. Se você utilizar esse, não, você vai mostrar agora como é a letra A maiúscula cursiva. Aí, e como é o minúsculo? O minúsculo é assim, você vai desenhar bem devagar, mostrar o movimento, vem até aqui, para, volta, vem até aqui, tá? Então, veja bem, você já leu o poema, trouxe no cartaz, leu, foi mostrando as palavrinhas, trabalhou as rimas, isso já levou um tempo da sua aula. Você trabalhou a aliteração, isso já levou mais um tempo na sua aula. Aí agora você mostrou a letra, né? Você fez o som da letra com os alunos e mostrou como se escreve essa letra, tá? Aí, depois que você mostrou como se escreve essa letra, você pode utilizar vários outros recursos. Você já mostrou a letra, levar as crianças lá no pátio, lá fora, pegar uma corda e fazer a letra com uma corda bem grande, faz a letra bem grande com uma corda e faz as crianças andarem por cima, de acordo com o movimento correto da letra. Faz uma fila delas e uma por uma você vai passando as crianças em cima da letra para ela fazer o movimento correto. Se não tiver a corda, você pode riscar com giz no chão a letra e aí as crianças vão caminhando em cima. Isso eu fiz também, tá? Então, assim, elas já vão assimilando bem aquela letra. Se for no primeiro ano, a letra palito, a de imprensa maiúscula. Se for no segundo ano, você coloca a letra cursiva no chão para as crianças caminharem por cima, tá? Então, tudo isso. Aí, você já trabalhou bastante a letra, você já trabalhou bastante funções aqui com apenas um poema, certo? Ali na hora da leitura do poema, você também pode conversar com as crianças sobre o poema. Quem é que está voando? A abelha. Que cor é a abelha? A amarela. Onde é que a abelha vive? Ela vive no pomar. Né? E aí vocês começam a contar também, contextualizar um pouco aqui, conversar com as crianças sobre o que está no texto, para elas entenderem o texto também. Tá? Isso lá quando você começa a ler o texto, tá? Então agora a gente vai traçar essa letra na folha. Aí você vai entregar a folha, né? Eu tenho ela aqui. Aí você vai entregar a folha para a criança. Você vai escolher como você vai colocar a letra aqui. Eu digitei aqui e coloquei as linhas. E eu escrevi a caneta as letras. Aí você decide se você quer treinar só o A maiúsculo, pode botar só o A maiúsculo. Se quer treinar só o de cursivo aqui, coloca só ele. Você escolhe o que você coloca aqui. Tá? Você escolhe. E aí você coloca e vai ajudando as crianças a traçarem, a fazer o traçado dessas letras. Para terminar a aula, eu quero mostrar para vocês que eu fiz uma melodia para esse poema. Então, eu gosto muito de trabalhar com música, que crianças gostam de cantar, né? Então, esse poema eu consegui colocar uma melodia que ficasse bem legal para a gente cantar com as crianças. Porque aí, depois de você ler, contextualizar e trabalhar, no final da aula, você pode dizer, crianças, agora a gente vai cantar esse poema. Nós vamos cantar esse poema. Então, prestem atenção, crianças. Como que ficou o poema? E isso é muito legal. Porque cada poema desse, que vai do A até o Z, inclusive tem poema com LH, com CH, com tudo que vocês possam imaginar, que a gente chama de dificuldades ortográficas, tem nesses poemas. E eu fui, ao longo do ano,
colocando melodias para ficar mais divertido, tá? E o que acontece quando você trabalha com esses poemas que a criança trabalha, explora com elas ficam ansiosas para saber como ficou a música. Elas já começam a pensar e tentar cantar sozinha, já inventar uma música para aquele poema, e é bem legal. Então, crianças, agora nós vamos cantar esse poema. Olha só como é que ficou. Claro que você pode usar o instrumento ou pode usar só a sua voz mesmo, ou o chocalho ou alguma coisa, tá? Olha só como é que ficou, gente. A abelha voa agora, ela é amiga do ar. É a abelha amarela, a alegria do pomar. A abelha, abelhinha amada, amiga amarela. Até as árvores acham que você é a mais bela. Agita as asas com arte, agita as asas com amor. Agita as asas nos ares até alcançar a flor. A abelha, abelhinha amada, amiga amarela. Até as árvores acham que você é a mais bela. Todos amam a abelha, a alegria anda com ela. Assim é a minha amiga amada, abelha amarela. A abelha, abelhinha amada, amiga amarela. Até as árvores acham que você é a mais bela. A abelha, abelhinha amada, amiga amarela. Até as árvores acham que você é a mais bela. E aí, gente, depois de trabalhar tudo isso e cantar, as crianças vão adorar cantar. No outro dia, você também vai cantar essa música, e essa música você vai cantar aí a semana toda com elas. E vai repetir durante o ano também, porque elas adoram repetir as músicas. E aí depois vem a aula da letra E. Mas esse é para o próximo vídeo. Se você gostar, curtir, compartilhar esse vídeo, aí sim vai ter a próxima aula, a aula da letra E. E também tem que se inscrever no canal, se você gostou, ok? Obrigada por ficar até aqui com a Prof. Mada e espero que vocês tenham, que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. Então, um beijão, abraço e até a nossa próxima aula.